Seja todas muito bem-vindas ao nosso sétimo encontro ao vivo, né? A faz parte da comunidade, depois a Valderleia vai deixar a mensagem dela de como está sendo a experiência dela na comunidade, para que vocês saibam. A Miriam acabou de entrar, a Gessonita. Então, hoje a aula vai ser diferente. Hoje a aula né? Aqui é a aula da comunidade, mudança de mentalidade. Então, tem um programa de mentalidade, né? Uma comunidade onde eu ajudo as participantes a mudar a mentalidade dela. E como a gente sabe, muda a maneira de pensar, muda tudo à nossa volta. E hoje eu decidi liberar essa aula para que vocês possam entender a profundidade desse conhecimento, que vocês possam ter uma visão diferente, né, sobre a realidade, sobre a vida, sobre os nossos pensamentos, sobre a criação. Afinal, nós somos a semelhança de Deus e Deus, ele é o Todo-Poderoso, e sim, nós temos um poder minucioso que podemos criar a nossa realidade de vida através dos nossos pensamentos e das nossas decisões. Então, Gessonita, Valderleia, Amíria, as participantes, a Kel, as participantes aí da comunidade, depois deixam o seu depoimento, uma mensagem, se vocês quiserem falar, para que as demais possam entender a profundidade desse conteúdo. Hoje é o nosso sétimo encontro e, assim, mudanças drásticas na vida das meninas. As meninas, elas vão depois compartilhar o tanto que é profundo esse conhecimento revelador. E o que eu vou compartilhar aqui, as meninas que participam da comunidade, elas já têm uma noção, porque a gente já está vivendo o que o Michael Jackson compartilhou lá no o filme compartilhou do Michael Jackson, né? A mudança de identidade, a criação da nossa realidade, o poder das palavras de afirmação. Vocês que me acompanham nos desafios, agora vocês entendem o porquê que eu mandava vocês fazer o lembretezinho? Vocês não entendiam, né? Gente, façam, façam. Então, tá aí, gente. Um artista daquele, mundialmente, imagina a técnica dele sendo compartilhada no mundo inteiro. Então, tá lá as palavrezinhas de afirmação que ele fazia, a visualização. Lembra do mural dos sonhos que eu sempre falei para vocês fazerem? O mural dos sonhos, vocês se visualizarem. Era isso que ele fazia. Era isso que tornou ele ser quem ele é. A técnica das palavras de afirmação, a visualização, e é coisas que eu já compartilhei tanto no desafio, porém na comunidade eu trago com muito mais profundidade a questão da mudança da identidade. Não adianta eu falar palavras de afirmação, não adianta eu visualizar se eu não acredito, se eu não mudei a minha identidade. Então, as meninas, elas fizeram uma técnica muito profunda de visualização do novo eu delas. Elas começaram a se visualizar como que elas serão no futuro. Elas já começaram a agir. Gente, tem uma participante que eu fiz a aula para elas internalizar, elas fecham os olhos, elas sentem como se já fosse real. E eu fiz a técnica da identidade num dia, no outro dia, uma participante, ela tinha que fazer uma entrevista. Ela, Deane, eu só ficava lembrando do que tu falava. Eu andava na rua empoderada, com a postura, as pessoas olhando para mim, mas eu sabia que era a minha nova identidade. Eu fui fazer uma entrevista, eu fui tão segura, eu que coloquei, olha, eu não posso tal dia, eu não posso isso, e coloquei as minhas. Ele aceitou, pedi demissão já do meu trabalho, já vou mudar de trabalho, mas por quê? Porque ela já se viu nesse novo emprego, ela já se posicionou, ela já mudou a identidade dela, ela deixou de ser aquela mulher medrosa, e se não der certo, e se ele não gostar? Não, ela já foi convicta de que ia dar certo. Então, esse é o poder da nossa nova versão, da nossa identidade. A gente precisa construir. Bom, vou compartilhar aqui um materialzinho, bem resumo, mas eu vou estar explicando para vocês, e aí vocês vão tirar a dúvida de vocês, tá? Sétimo encontro ao vivo,
É você quem cria a sua realidade. Vocês estão vendo? É você quem cria. Eita, gente, escrevi rápido. Quem cria a vida que você deseja. É você quem cria. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Eu estou compartilhando uma série de vídeos no Instagram. Vocês me acompanham, contando um pouco da minha história, do que eu passei, tive depressão, crise de ansiedade, dificuldades financeiras, e eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Eu não entendia por que uma menina jovem, inteligente, bonita, cheia de energia, cheia de vida, estava passando por aquela situação. Eu buscava culpados ao ponto de eu culpar. Meu Deus, Senhor não está ouvindo mais minhas orações, o que que eu fiz? Questionei, parei de falar com ele porque eu fiquei chateada com ele, mas para onde é que eu ia que só tinha ele? Eu digo, "Oh, vou ter que voltar. Senhor, por favor." Mas depois que eu tive acesso a esse conhecimento que eu vou compartilhar para vocês, eu descobri por que eu estava passando por aquilo. Por quê? Eu criei toda aquela situação que eu estava vivendo. Eu criei toda aquela situação que eu estava vivendo. Eu, vocês sabem, já compartilhei, meu pai narcisista, tive uma criança, uma infância caótica, enfim, de que a maioria de nós tivemos, né, de uma infância tóxica, né, os pais brigando, o pai batia na mãe, o pai bebia, enfim. E aos 9 anos eu fiquei morando na casa de um, tem lá no meu Instagram um pouco desse resumo. Aos 16 anos fui morar sozinha e eu conhecia a verdade. Eu estudava a Bíblia, eu seguia os princípios, mas com toda a pressão emocional do mundo, jovem, escola, amizades, eu me afastei. E eu conheci o mundo. Eu conheci o mundo, festa, namorados, enfim. Mas chegou um momento que eu disse: Isso não é para mim, não bate com meus princípios, não é. Eu sentia um vazio, uma falta de Deus. Eu digo que foi Jeová me chamando de volta, filha, volta para casa, tá na hora. E aí eu abri mão de tudo que eu tinha. Eu tinha um empreendimento, um empreendimento grande, as amizades, acabei com tudo e decidi começar a minha vida. Voltei a estudar a Bíblia e decidi me batizar. E na minha religião, a gente faz um trabalho voluntário de imitar Jesus Cristo, a pregação, né, de evangelização. A gente evangeliza de casa em casa, falando do reino de Deus, de Jesus, enfim. E eu estava tão apaixonada, tão eufórica com aquele recém-batizado, eu falei, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E sabe o que que eu imaginava? Presta atenção aqui, gente. Eu imaginava eu passando dificuldades. Por quê? Porque a gente cresce acreditando que o dinheiro é a raiz de todo mal, que quem tem dinheiro não tem a aprovação de Deus, que a gente tem que jogar fora o dinheiro e passar dificuldade, porque quem passa dificuldade é quem tem a aprovação de Deus. E eu internalizei isso. Eu digo, eu vou ter que passar dificuldade porque eu quero a aprovação de Deus. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu visualizava, gente, eu passando dificuldade. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu fiz isso. Eu imaginava eu no território, eu visualizava minha sapatilhazinha preta, uma bolsinha que eu colocava assim, eu visualizava, gente. Eu imaginava eu no interior, no lugar com necessidades e um lugar muito humilde. Então eu imaginava na chuva, eu indo evangelizar, chovendo, eu preocupada com como que eu ia pagar aluguel, mas eu imaginava Deus cuidando de mim, porque era assim que foi criado essa crença na minha mente, que eu tinha que passar dificuldades para que Deus estendesse a mão, e eu queria sentir a mão de um pai. Já que eu não tive a proteção, o amor, o cuidado de um pai na infância, eu queria tanto me sentir amada, me sentir aceita, me sentir aprovada. Eu queria tanto orgulhar o meu pai celestial, já que eu não tive isso na infância. E eu entendia e acreditava que para mim ter isso, eu precisaria passar dificuldades financeiras.
E era assim que eu comecei a visualizar. Gente, eu imaginava que eu chorava, eu sentia no coração. E eu queria, ansiava por isso. De um tanto que sabe o que aconteceu? Eu acabei com tudo que eu tinha. Eu vendi tudo e fui para um território. E aí o que que aconteceu? Dificuldades financeiras, emocionais, não tive condições de continuar nesse território que não tinha condições emocionais e nem financeiras. Se era para mim ajudar, eu estava precisando era de ajuda, eu ia ser um peso para as pessoas. Já ia para um lugar de necessidade, com pessoas com dificuldades, eu ia ser um peso no lugar de eu ajudar. Olha a minha visão. E aí, sabe o que que eu fiz? Comecei a procurar culpados pela minha situação que eu criei na minha mente. A gente cria duas vezes, uma vez na mente e outra na realidade. Então, eu visualizava eu passando dificuldades, eu visualizava eu chorando, eu visualizava, e aí aconteceu. Mas até então, eu não sabia que eu criava a minha realidade. E depois de todo esse conhecimento foi quando caiu a ficha. Foi eu que me coloquei nesse lugar. Meu Deus, foi eu que me coloquei nesse lugar. Então, foi eu que me coloquei nesse lugar. Eu vou sair desse lugar, não sei como, mas eu vou. Jeová, eu sei que agora a culpa não é sua, então só me ajuda, porque eu vou sair desse lugar. E aí foi quando eu entrei de cabeça nesse conhecimento. Se eu criei uma realidade ruim, eu posso sim criar uma realidade boa. E aí foi quando eu comecei a fazer as técnicas de visualização, de mentalização, palavras de afirmação. Gente, até hoje eu tenho aqui no meu, tá aqui, ó, no meu calendário. Sabe por quê? Porque vou contar outra história para vocês. Todo caos, depressão, pá, tive que voltar para casa dos meus pais, para o lugar pelo qual não queria voltar, porque meu pai é agressivo, gritava, brigava, humilhava a minha mãe. Então, aquilo dali acionava todos os meus gatilhos. Eu não queria de jeito maneira voltar para aquele lugar, mas eu tive que voltar porque não tinha mais para onde eu ficar, não tinha onde eu ficar, eu não tinha condições financeiras. E olha só. Eu lembro que eu ficava orando para Jeová, porque eu queria sair daquele lugar, eu queria sair da casa dos meus pais. Eu moro sozinha desde os 16 anos e de repente eu já na fase adulta ter que voltar para a casa dos meus pais. Eu sempre tive a minha privacidade, o meu canto, e de repente na casa pequenininha, meu pai gritando, o som ligar, aquele barulho, ai, aquilo dali era horrível para mim. Era horrível para mim. Meus pais têm condições financeiras e eu queria tanto, tanto, tanto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que que aconteceu, gente? O meu irmão morava em outra cidade, brigou com a esposa, disse que se separou e veio para a cidade dos meus pais, alugou uma casa, duas casas depois duas não, umas três casas depois da minha mãe e pagou um aluguel adiantado de 3 meses. Depois que ele pagou esse aluguel, sabe o que ele fez? Ah, eu vou voltar para minha esposa. Já estava pago o aluguel. Eu falei, Jeová, não acredito, já como assim? Eu quis tanto sair da casa do meu pai, mas eu não tinha condições. Eu não tinha uma geladeira, eu não tinha um fogão, eu não tinha uma cama, gente. Eu não tinha uma cama. Mas eu queria sair de qualquer jeito. Meu irmão foi, separou, pagou aluguel, 3 adiantado, meses adiantado. Depois que ele pagou, decidiu voltar para a esposa. E eu fiz o quê? Fui para casa. Não acredito. Aí a minha mãe arrumou um colchãozinho de solteiro e eu fiquei dormindo no chão de solteiro. Não tinha nada, sabe o que é nada? Só um colchão de solteiro. Mas ali eu tinha silêncio. E daí foi quando eu comecei realmente a me dedicar a esses estudos, comecei ali a entender o poder da gratidão, da visualização, e eu comecei a visualizar
onde eu queria morar, como eu queria morar. Eu lembro que a casa que eu morava lá, que ele alugou, não era uma casa também lá, essas casas. Tinha um quintal cheio de mato, precisava de pintura, não era uma casa legal. Eu não me sentia confortável, não era uma casa apropriada. Eu não me sentia confortável, mas era melhor do que na casa dos meus pais. E aí, eu lembro que eu abri a janela, aí tava lá aquele mato, aquela sujeira, aquela, sabe? Mas eu fechava os olhos e eu ficava imaginando eu abrindo a janela, vendo o sol nascer, o canto dos pássaros, e eu sentindo aquela paz, e eu agradeci. Eu sentia, gente. Às vezes, vocês sabem o que que eu fazia? Eu apagava as luzes, fechava o quarto e eu colocava no YouTube as músicas dos pássaros. Eu imaginava onde que eu ia morar, numa casinha cheirosa, tudo mobiliado, e eu fazendo meus vídeos, eu atendendo. Eu comecei a visualizar. Para mim já era real. Só que eu precisava de dinheiro. Sabe o que que eu fazia? Eu pegava os post-it menorzinho, deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que é por isso que eu amo tanto post-it. Eu tenho tanto post-it, esses pequenininhos. E aí eu colocava assim: eu preciso de quanto por mês? Para pagar aluguel, para isso e para guardar para me poder ir embora. Ah, preciso de tantos clientes que pagam tanto pela terapia. Aí eu colocava esses post-itzinho e colocava. Eu sou grata por esse cliente. Cliente um, eu sou grata por esse cliente. Cliente 2, e eu colocava assim, a lista de clientes, de quantos clientes eu tinha, eu já agradecendo por esses clientes. Vocês acreditam? E aí eu comecei a agradecer por esses clientes que eu não tinha, mas como se eu já tivesse. E foi aí que eu comecei a juntar dinheiro para sair, porque eu tinha tanta certeza que eu ia embora, eu tinha tanta certeza que eu ia sair daquele lugar, que eu já estava juntando dinheiro. E foi isso que eu fiz. Eu juntei o dinheiro. E comecei a procurar a casa, para onde eu vou embora, para onde eu vou embora. E eu comecei a seguir uma irmã na fé que morava em Caldas Novas. E aí ela falava da cidade tranquila, que era friazinha, que era tal. E aí eu falei, é lá que eu vou morar. Aí comecei a pesquisar e eu digo, é para lá que eu vou morar. Aí tirei foto da entrada da cidade e coloquei no mural dos meus sonhos. 2 meses antes de decidir começar a procurar casa, senti no meu coração que não era lá. E aí eu não senti que não era lá. E aí eu comecei a procurar outras cidades. Foi quando eu ouvi Gramado, procurando as cidades seguras, qualidade de vida e frio, porque lá onde eu morava era muito quente. Mas não sabia que era tão frio, né? E aí, Gramado. Ai, quando falava Gramado, meu coração. Eu digo, aí pesquisava outras cidades, Gramado, pesquisava Gramado de que tem Gramado? Eu ouvi falar que era uma das cidades mais caras para se viver o custo de vida, mas o meu coração batia lá. Eu digo, já que eu crio a minha realidade, eu vou para lá. Fui sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, nunca tinha ido no sul. Comprei minhas passagenzinhas, peguei 2 malinhas e uma mochila nas costas e fui embora. Eu cheguei em Gramado num dia, no outro dia, eu procurando casas para alugar, que eu nem tinha procurado, ia procurar lá. Encontrei uma casa no bairro, na minha mente, Canela. Só que não era um bairro, porque era tão perto, que eu achava que era um bairro, era a cidade de Canela. E eu vou lá procurando. Quando eu encontro essa casa, gente, afastado da cidade, próximo à natureza, o apartamentozinho todo mobiliado, tudo silencioso, tranquilo. Eu digo, não é essa. Nem negociei. O dono depois veio visitar, me chamou para jantar, ele disse, meu Deus, que inquilina é essa que nem negocia? Geralmente as pessoas negociam, choram desconto. Eu estava tão
ansiosa que eu nem negociei, assinei o contrato, paguei e já estava lá dentro. Gente, e eu abria a janela e aquela visualização que eu tinha lá na cidade dos meus pais era a minha realidade. Eu via o sol nascer. Quem me acompanha lembra o canto dos pássaros, eu agradecendo. Gente, eu chorava tanto porque aquilo era real. E acreditem se quiser, a foto do mural dos meus sonhos, que era a entrada de Poços de Calda, a mesma do de Gramado. Se vocês forem procurar entrada da cidade de Poços de Calda, é a mesma parecidinha de Gramado. Falei, então é isso, eu coloquei na foto, não foi Poços de Calda, mas foi uma cidade idêntica à foto que eu tinha colocado no mural dos meus sonhos. E daí muitas outras coisas que eu fui criando na minha mente, que eu fui, tá aqui até hoje, tá aqui no meu celular, tá nas fotos. Quando eu decidi vir embora para cá, eu falei, eu quero agora morar no lugar mais. Agora eu tô morando, quem não sabe, em Balneário Camboriú, outra cidade muito maravilhosa. E aí eu falei, eu não quero mais ficar isolada, porque eu ficava muito isolada, eu quero aprender um pouco, me socializar, ver gente, ver movimento, mas eu não quero tumulto, não quero barulho, eu quero estar perto da natureza, mas eu quero também estar perto do movimento. E eu comecei a visualizar. Gente, vocês já viram no vídeo no meu Instagram, tá aqui, tem aqui. Ontem amanheceu chovendo, eu ouvindo o canto dos pássaros, uma tranquilidade. Gente, maravilhoso. Do outro lado da minha rua, eu descendo, é no centro da cidade, moro bem pertinho da praia. Então, mais uma vez, e tem inúmeras situações das quais eu criei na minha mente, visualizei, fiz os post-itzinho e eu vivo isso. Então, quando eu falo que nós criamos a nossa realidade, você acreditando ou não, tudo ótimo. Eu criando a minha, tá tudo bem. Então, se você quiser acreditar, meu amor, você vai longe. Mas se você não quiser, continue, continue. Eu tive a chance de criar as duas versões, a dificuldade, a escassez, a falta, a depressão, todo aquele caos, eu que criei. Hoje eu reconheço, foi eu que criei, mas eu também criei uma vida que hoje eu sou muito grata. Sou muito grata. Então, eu consegui ver que os dois eu que criei. Então, hoje, tem muitas pessoas que estão aqui ouvindo, tem muitas pessoas que estão criando a sua realidade de ficar se vitimizando, olhando para a dor, para a dificuldade, murmurando, sentindo o sentimento de escassez, de vítima, de comparação, de julgamento. Ela está criando. Quanto mais ela se concentra nisso, mais ela cria isso. Então, na minha mente, não entra, gente. Não entra. Comentei quem me segue, quem faz a quarta consciente, falei, né? Estou fazendo um tratamento, até tomei o remédio agora, era para tomar 7h30, mas antes de começar eu já tomei para adiantar. Então, assim, eu gastei muito com esse tratamento, consulta, e exames, e remédio, enfim. E aí o meu, fiquei um pouco apertada. E o meu aluguel, ele não é tão baratinho. E eu falei, eu não tenho dinheiro do aluguel. Não vou ficar ansiosa, não vou ficar preocupada, porque eu crio a minha realidade. Fiquei em paz e comecei já a imaginar eu pagando meu aluguel. Meu aluguel vence amanhã, dia 5. Ontem eu não tinha o valor do aluguel. E hoje eu paguei meu aluguel. Hoje eu paguei meu aluguel. Eu assim, não vou esperar amanhã, não. Vou pagar logo. Hoje eu paguei meu aluguel. E daí é assim que vai acontecendo na minha vida. Então, eu vivo diariamente situações das quais eu crio e quero criar, enfim. Então, é isso. Se você quiser acreditar, vamos junto, mas se não, também não tem problema, como eu mencionei. Se eu criar a minha realidade, para mim tá ótimo. Então, funciona, tá, gente? Funciona assim.
essa questão de visualização das palavras de afirmação, mas existe toda uma técnica, todo não é só, como eu falei, visualizar, querer, não. Existe muita coisa em volta para que isso possa acontecer. Porque muitas pessoas falam, falam, muitas pessoas visualizam, mas não acontece. Por quê? Porque não internalizaram, elas não se tornaram essa pessoa da qual desfruta isso. Elas não se tornaram essa pessoa, porque você precisa se tornar a pessoa que é coerente com essa realidade. Se eu fico falando, visualizando isso, mas eu fico sentindo, pensando em escassez, em medo, em falta, não vai, não tem coerência, é uma briga interna em querer e sentir algo diferente, é em querer e não acreditar. E lembra, a fé é acreditar em coisas não vistas. A fé é acreditar em coisas não vistas. Muitas pessoas acham que a fé é só acreditar em coisas lá no futuro. Meu amor, a fé é hoje, em coisas não vistas. Então, a escassez, a falta, a doença, o problema, a traição, problemas no relacionamento, é você que cria excesso de. Ai, mas eu tô gorda. Menina, mas não cabe uma roupa em mim. Olha a pessoa falando, ela tá criando, a mente já tá absorvendo. Ai, mas eu sou ansiosa. Menina, eu sou tão ansiosa. Pronto, já criou, já criou. Ai, mas eu sou estressada. Menina, mas eu sou impaciente. Pronto, já criou, já criou. Ai, mas meu marido, ou meu marido já criou problema no relacionamento. Ai, meus filhos, me tira a paciência, meus filhos já criou a realidade. Então, muitas pessoas estão vivendo a realidade que elas criam e ficam reclamando. E aí cria mais disso, reclama, cria mais disso, reclama. Gente, gente, isso é muito louco. Quando a gente entende isso, meu Deus, tu toma tanto cuidado com o que tu fala, tu toma tanto cuidado com o que tu fala, com o que tu pensa, porque é poderosíssimo. Existem doenças chamadas psicossomáticas. Diane, o que que é psicossomáticas? São doenças pelo qual a nossa mente cria. A pessoa vê um arranhão, aí ela começa a imaginar que é uma doença, que é um câncer, e ela começa a ficar ansiosa. Ela começa, pronto, criou. Meu pai, por exemplo, vocês sabem, várias doenças que ele criou há 20 anos, vai fazer 30 anos, eu acho já. Ele criando na mente dele, chega no hospital, faz exame, toma remédio, o médico volta de novo. Ele cria, 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 cria doença. Ele ia amputar a perna dele. Pai, para de ficar criando essa doença. Minha filha, você acha que eu quero estar doente? Não, o senhor não quer estar doente, mas o senhor quer o que a doença traz: atenção, vitimismo. Pai, visualize, mentalize o seu andando, o seu cuidando da sua vaquinha, cuidando. Com 20 dias, meu pai estava de cadeira de rodas. 20 dias, meu pai voltou a andar. A cirurgia, gente, estava marcada para ele amputar o pé dele. Não tinha mais o que fazer. Ele fez todo tipo de tratamento. Por último, ele fez o tratamento a laser, que mata uma bactéria. Não tem como escapar. Mas ele fez, mas continuava. A minha mãe levantava assim, estava só o osso. A minha mãe viu o osso, levantava a pele, estava o osso. Ele não conseguia andar, não nascia carne, a bactéria estava comendo a carne. Aí o médico, você vai ter que amputar, senão vai comer toda a sua perna. Marcou para amputar a perna dele. Eu, pai, o senhor cria, pare, minha filha, pai, mentalize, visualize, tá lá com as duas perninhas andando. Hoje minha mãe falou, olha, pai de vocês já estão para a roça, acordou hoje antes do sol, já tá lá para a roça, tá lá cuidando com as duas perninhas. Ele criava a doença, ele criou a cura. É profundo? É, mas eu vivo isso, gente. Eu vivo isso. Eu, minha família e muitas pessoas que têm acesso a esse conhecimento. Ok? Então, já deu para sentir que o babado é forte, né? Vamos lá, então. Encontro. Bom, a primeira aula
quem participa da comunidade, nós vimos sobre que nós somos energia, né? Deus nos criou do pó, ele soprou na narina e tivemos o fôlego da vida e a gente veio a se tornar uma alma vivente. Nós só somos alma vivente por causa do fôlego da vida e por causa da matéria do corpo. Então, nós não temos uma alma, nós somos a alma vivente. E através disso, nós temos uma energia, que é as nossas emoções. O que a gente sente é o que faz tudo fluir, funcionar. Por isso que também desenvolvem doenças, alergias. Gente, depois eu vou mostrar para vocês que esses dias eu tive um gatilho. Isso aqui meu, gente, vocês não têm noção, tanto que ficou aqui, ó, vermelho. Eu digo, já sei o que é. Então, o corpo, ele fala quando você não está bem emocionalmente. Nós não fomos criados para sentir sentimentos ruins, de medo, de dor, de insegurança, de raiva, de ansiedade. E quando a gente sente, nutre esse sentimento, o nosso corpo grita, ele fala. Se você não ouvir, ele grita. Então, nós criamos as nossas emoções, é o que faz fluir harmoniosamente no nosso corpo. E se eu não estou sentindo sentimentos bons, eu vou liberar uma energia, e aí essa energia ela vai vibrar, e essa vibração ela sai para fora, e o que a gente emite volta. O que a gente emite volta. Por isso que eu falo, só volta para a gente o que sai da gente. Palavras, pensamentos, só volta para a gente o que sai da gente. As nossas emoções, elas geram uma energia, essa energia vibra, e essa vibração, ela se conecta. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem, eu tenho um dedo podre, só escolho o homem da tipo. O trauma dela, da infância dela, se conecta com aquele tipo de homem. Pode ter 10 homens, 9 maravilhosos, e um narcisista, um tóxico, ela não fala com nenhum, mas ela automaticamente se conecta com aquele tóxico. A ferida dela, a energia dela vibra e se conecta com aquela pessoa. Situações, um acidente, a pessoa que está prosperando, ganhando dinheiro, ela está saindo daquele padrão de escassez, algum parente vai adoecer, algum parente vai pedir dinheiro emprestado, o carro vai quebrar, vai acontecer alguma coisa e ela vai voltar para aquele padrão de escassez. A energia sim impacta do lado de fora. Impacta do lado de fora, impacta na nossa conexão com as outras pessoas, o que a gente sente, a gente vibra, e o que a gente vibra se conecta do lado de fora. Então, eu expliquei, e essa aula eu deixei liberada, tá no YouTube, gente, onde eu explico que nós somos energia, átomos. Depois assistam essa aula que ela, assim, ó, é muito profunda, que vai fazer você entender muita coisa. Ela tá no YouTube, depois eu deixo disponível lá no grupo, tá? Então, para quem fez e está na comunidade, a gente assistiu, né, a aula sobre energia, a gente viu como construir a identidade, né? Nós só alcançamos uma realidade de vida quando nós nos tornamos essa pessoa, mudamos a nossa identidade, que foi o que aconteceu com Michael Jackson. Ele se tornou uma nova pessoa, ele criou uma nova identidade. Michael Jackson não era uma vítima, ele era vítima, mas ele não se vitimizou. Ele não ficou como um filho traumatizado, um filho que passou dificuldades, ele não ficou naquele lugar. Ele criou uma nova identidade. Eu sou o maior artista, o maior cantor, dançarino, eu faço sucesso. Ele criou uma nova identidade. A gente vai ver daqui a pouco. Então, quando você se torna a pessoa coerente com o que você quer, aí sim as coisas acontecem. Antes de querer algo, você precisa se tornar essa pessoa. Então, na comunidade, a gente viu esse exercício que foi muito profundo, onde nós vimos onde que construir a nossa identidade. Na infância. Na infância. Nós construímos nossa identidade na infância. Podemos mudar? Podemos. Eu mudei a minha, estou mudando a minha, de ano em ano eu compartilho com vocês.
o tanto que eu estou evoluindo e me tornando uma nova pessoa. Então, sim, a nossa identidade define a nossa realidade. A tua vida só é reflexo de quem você é. A tua vida do lado de fora só é reflexo do lado de dentro. A forma como você pensa sobre você define o tipo de relacionamento, o tipo de trabalho, o tipo de amizade, o tipo de financeiro que você vai receber. Então, quando você tem uma identidade, essa identidade, ela tem que ser coerente com a tua realidade. Não adianta você dizer assim, ai, eu quero um relacionamento, que o homem seja isso, que o homem, ai, que ele seja patriarca, que ele seja provedor, protetor, que ele seja tudo isso. E quem eu sou? Não bate. Esse cara aqui vai querer uma mulher nesse nível. Eu preciso me tornar essa pessoa que seja coerente. Então, não adianta você querer algo na vida, ah, eu quero uma vida estabilizada financeiramente, mas se eu fico aqui reclamando, se eu fico com medo, se eu não busco conhecimento, se eu não me desenvolvo, não, gente. A gente precisa se desenvolver para ser a pessoa coerente com essa realidade de vida. Então, a gente viu na aula sobre identidade, como se tornar, né, um novo eu, definir a sua identidade. Na terceira aula, a gente viu quem é e como é a sua realidade de vida foi construída, que foi o que eu mencionei na infância, os pensamentos, a forma como você pensa sobre você, sobre os outros, sobre o mundo, define a tua realidade de vida. É os teus pensamentos. A gente cria duas vezes, uma aqui e outra do lado de fora. Então, a forma como você pensa define a tua realidade de vida. Então, a vida que você tem hoje, não culpe, não culpe ninguém. Ela só é coerente com a tua maneira de pensar. Quando tu muda, tudo absolutamente na tua vida muda. Por isso que eu falo sempre isso. A tua realidade de vida é coerente com quem você é quando você muda tudo. Então, o primeiro passo para você alcançar a vida que você quer é você mudar quem você é mudar quem você é. E quando você muda, não tem como. Automaticamente tu sobe para cá. Automaticamente tu sobe para cá. E aí toda a tua realidade, tuas amizades, relacionamento, trabalho, olha essa que eu mencionei, ela fez terapia comigo. Quando ela chegou na primeira sessão, ela não conseguia falar, ela só chorava, chorava, ela estava transbordando pensamentos péssimos, com depressão, sem objetivo na vida, desanimada para viver por causa da pressão psicológica no trabalho. Ela não sabia dizer não, ela não sabia se impor, ela tinha muito medos, tentava agradar todo mundo. Vivemos o processo da terapia, ela entrou na comunidade e ela decidiu se tornar um novo eu. Sabe o que que ela fez? Sabe o que que ela fez? Ela procurou um outro emprego que era coerente com ela. Ela pediu demissão. Esse trabalho aqui não combina mais com a minha nova versão. Eu não aceito mais ser tratada desse jeito. Foi lá, pediu demissão. Pronto, arrumou emprego e em poucas semanas, um emprego muito melhor, que é compatível com quem ela se tornou. Mas se ela não tivesse mudado, ela ia continuar nesse emprego do qual estava sugando a paz dela, o psicológico dela, o emocional dela. Então, fora só é reflexo de como está dentro, ok? A gente também viu sobre a autoimagem, né? A autoimagem, ela define a sua identidade. O que é a autoimagem, Deane? É a maneira que eu penso internamente sobre mim. Muitas pessoas acham que é arrumar cabelo, arrumar unha, ok, faz parte, mas a autoimagem é o muito mais profundo. Auto significa eu, imagem significa o que eu penso sobre mim. Então, a forma como você pensa define a tua identidade. Então, quando você pensa, Miriam, se quiser deixar o teu depoimento sobre a comunidade, o quanto que ela é
tem impactado, mudado você, a Miriam, ela vai ter que ir para a faculdade. E daí ela tá passando mensagem aqui, só que ela faz parte da comunidade. Se ela puder deixar a mensagenzinha dela de como foi, está sendo participar da comunidade, eu agradeço, tá? Mas se não der, depois você compartilha lá no grupo, tá bom? Ah, na verdade, ela já deixou. Infelizmente, não vou poder ficar até o final. Gostaria de dizer que a comunidade é extraordinária. Aprendemos técnicas, há questões de identidade. Essa aula é incrível. Essa semana passada tivemos uma aula maravilhosa sobre visualização do nosso novo eu. E me fez entender muitas coisas. Estou amando, vale muito a pena, são exercícios simples, profundos. Só tenho a agradecer a Jeová em primeiro lugar e a Deane. Olha, ela deixou o depoimento dela, de como está sendo. Gente, tem pouco tempo, tá? Que a gente está na comunidade e já temos mudanças assim profundas. Então, voltando para a autoimagem. Miriam, obrigada, boa aula para você e até mais. Então, voltando para a autoimagem. A autoimagem, se eu penso, coraçãozinho, se eu penso que eu não sou capaz, a minha identidade é de uma pessoa incapaz, que não tem capacidade, que não consegue, que não é boa o bastante. Se eu penso que eu não sou merecedora de amor, eu vou criar minha identidade. E daí eu vou ficar mendigando afeto, me conectando com pessoas que me humilham, que me rejeita, que me abandona, que me trai, por causa da autoimagem que eu tenho sobre mim, que define a minha identidade. Então, a gente teve também essa aula que foi muito boa sobre, e todas as aulas técnicas, exercícios, atividades. Tivemos aula sobre autossabotagem e procrastinação. Muitas vezes nós nos autossabotamos e procrastinamos porque não nos sentimos merecedores. E aí o merecimento faz a gente procrastinar e se sabotar. E aí a gente continua naquele mesmo lugar. Depois, nós tivemos a aula da fé, que foi a última aula da fé. Mateus 9:29 diz que lhes aconteça segundo a sua fé. A própria Bíblia, ela está dizendo e afirmando tudo isso que eu compartilho com vocês. Que lhes aconteça conforme a sua fé. E fé não é só acreditar em coisas boas. Se eu acho que eu não vou dar conta de pagar o aluguel, é fé, eu estou acreditando em algo ruim que ainda não aconteceu. Fé é acreditar em coisas não vistas. Se eu acredito, é fé. E às vezes a gente acha que fé é só acreditar em coisas boas. Não, a gente pode desenvolver fé em coisas negativas. Então Jesus disse: que lhes aconteça segundo a sua fé. Aí a pergunta é: no que eu estou acreditando? No que eu estou acreditando? Aonde eu estou depositando a minha fé? E aí, quando você vai ver, então é por isso que eu tenho essa realidade de vida. As minhas crenças limitantes, a minha maneira de pensar, no que eu estou depositando fé, torna a minha realidade de vida. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Jesus também falou: se você imaginar, orar como se já receberam, as terão. Então, está tudo na Bíblia. Só que a gente olha para a Bíblia como um livro espiritual, só espiritual. Mas a Bíblia é um livro emocional, psicológico, comportamental, fala sobre neurociência e fala sobre tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Bom, e hoje nós vamos falar sobre você quem cria e vamos fazer um resumo aí do filme, né, do Michael Jackson. O seu passado não define o seu destino. É possível transformador em propósito. E hoje eu vou usar o exemplo, né, da vida de um dos maiores artistas da história, que foi Michael Jackson. Olha quem ele era. Aqui tá feio, né, gente, essa foto. Mas para representar que a gente tem capacidade até de mudar a nossa aparência. Gente, imagina, de preto se tornou branco.
Do nariz grande se tornou o nariz pequeno. De uma vida de dificuldade, ele se tornou. Gente, até a nossa aparência nós conseguimos mudar. Deane, mas ele tinha uma doença, esqueci, vitilismo, esqueci a palavra, que vai ficando branca, né? Esqueci a palavra, mas vocês sabem qual é. É, mas talvez foi essa doença, vitiligo, isso mesmo, Joelma, obrigada. Então, talvez foi essa doença que fez ele se tornar branco. Talvez ele queria ser tão diferente do pai dele que ele quis mudar até a cor dele, até o nariz dele, porque o pai dele dizia que o nariz dele era muito grande. O pai dele dizia que o nariz dele era muito grande, que não tinha puxado para o pai dele, dizia que ele era feio. E ele criou na mente dele que queria ser diferente. Então, a doença desenvolveu para que ele pudesse se tornar branco. Então, até a nossa aparência, gente, até a nossa aparência a gente consegue mudar. Então, a gente consegue ver aqui a mudança do Michael Jackson, de uma criança que passou dificuldades, que sofreu abusos psicológicos, emocionais e físicos. Ele apanhava, ele chorava todo dia. Então, assim, quando a gente vai pesquisar a história dele, assim, era para ele não se tornar quem ele era. Mas ele usou da dor dele, ele usou isso e mudou a vida dele. Então, ele cresceu em um ambiente extremamente exigente, o pai extremamente rígido e controlador, teve a exposição precoce à fama, viveu constantemente sob pressão por perfeição, muita dor e sofrimento emocional, ele chorava todos os dias. O pai sempre o diminuía, falava que ele era feio, que o nariz dele era grande, não tinha puxado para ele. Tudo isso era abuso psicológico e emocional, além dos abusos físicos, pois batia muito nele ao ponto de sua mãe gritar para parar, senão iria matar ele. Imagina, ele realmente tinha todos os motivos para se vitimizar e não ser ninguém, mas ele fez o oposto. Ele poderia ter os motivos para ter raiva do pai dele. Tem uma reportagem que ele fala: Eu perdoei o meu pai, eu perdoei o meu pai, mas ele poderia até hoje ter mágoa, ressentimento, ódio, revolta. Ele poderia ter usado droga, se rebelado. Ele poderia continuar nessa vida de vitimismo. Ele poderia ficar culpando o pai dele. Não, ele não fez isso. Ele transformou a dor dele. E é o que eu sempre falo, gente, que as situações desafiadoras que a gente passa, ela não precisa definir a gente, mas é nós que decidimos o que vai acontecer. Ele não poderia mudar o pai dele, talvez o pai dele era narcisista, todo mundo comenta que sim. Ele poderia mudar o pai dele? Não, mas ele poderia mudar ele, a visão dele, o futuro dele. E foi isso que aconteceu. Então, muitas coisas que acontecem injustamente com nós não podemos mudar. A gente não pode mudar o governo, a gente não pode mudar essas guerras, a gente não pode mudar a violência, a gente não pode mudar o nosso marido, não pode mudar o nosso pai, não pode mudar as pessoas, mas a gente pode mudar o que a gente vai fazer com isso daqui para frente. A gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Eu compartilhei esse vídeo lá no Instagram de Adão e Eva. Adão e Eva, Deus deu a ordem para Adão, não coma do fruto. Ele foi lá e comeu. Quando Deus foi falar com ele, não, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me deu a fruta. Ei, mas eu falei para ti. Então, tem coisas na vida que nos acontece e a gente acaba se vitimizando ou terceirizando. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, que é nossa. Quando eu falo que é o outro, eu estou terceirizando uma responsabilidade para ele, da minha vida que Deus me deu. Deus me deu a vida e me deu livre-arbítrio de escolha. Não, eu vou dar a responsabilidade da minha vida para essa pessoa. Eu não faço isso por causa disso, eu não faço isso por causa de fulano, eu sou assim. Ei, para de culpar os outros. Para.
Para de culpar os outros, a vida, o mundo, o governo, por uma responsabilidade que é sua. O que que tu vai fazer diante disso? Tu não pode mudar os outros, o mundo, o governo, mas você pode mudar a tua vida. Assume a autorresponsabilidade. E daí foi isso que Michael Jackson fez. Ele não se vitimizou e não ficou neste lugar. Pelo contrário, não é o seu não, você não é o seu passado. Michael Jackson deixou a dor, não deixou a dor definir quem ele seria. Muitas pessoas vivem presas na infância, criam identidade baseada na dor, e Michael Jackson escolheu algo diferente, criar uma nova identidade. Olha como ele foi se tornando. Não estou dizendo que você precisa ser como o Michael Jackson, mas eu estou dando um exemplo de uma mudança drástica que pode acontecer até a tua aparência, a tua cor. Tu pode mudar, não estou dizendo que você pode fazer isso. Então, se o Michael Jackson conseguiu mudar a realidade dele nessa altura, será que tu não consegue mudar a tua realidade para cá? Será que tu não consegue emagrecer? Será que tu não consegue uma estabilidade financeira? Será que tu não consegue um relacionamento saudável? Será que tu não consegue ter uma estabilidade emocional? Será que tu não consegue? Então, o exemplo do Michael Jackson, extremo do qual nós podemos mudar em todos os aspectos da vida, é o extremo da mudança. Mas não precisamos, se não quisermos, esse extremo, porque tem as suas consequências. Ele sofreu as consequências, né? Mas isso é uma demonstração de que sim, a gente consegue mudar. E daí a gente vai ver como que ele fez, né? Bom, a construção da identidade através da mente. Tudo que existe foi criado duas vezes. Hebreus 11:3. De modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. Então, Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Hebreus 11:1 fala sobre a fé. A fé em acreditar em coisas não vistas. E aí, quando você lê o versículo 3, fala que tudo que se vê hoje foi criado por coisas não visíveis. A mente. A gente cria na mente. A gente não vê do lado de fora, mas a gente cria na mente. E quando a gente cria na mente, que é a fé, a gente cria do lado de fora. Gente, a própria Bíblia fala isso. A própria Bíblia. Fé é acreditar em coisas não vistas. Em versículo 11 fala que tudo que a gente vê foi criado por coisas não vistas. Então, quando a gente tem tanta fé em algo bom, aquilo se torna realidade. Mas quando a gente acredita e tem tanta fé em coisa ruim, ali se torna nossa realidade. A própria Bíblia fala isso. E eu citei meus exemplos do que eu vivi, do que eu tenho vivido, meu pai, e tá aí a história de Michael Jackson. Não só ele, mas tem muitos outros artistas, outras pessoas que também tiveram essa mudança. Antes de ser real fora, foi real dentro. Ele não foi perfeito. Ele também teve dores, conflitos e dificuldades até o fim. Muitas pessoas, quando eu compartilho das minhas mudanças, né, de mentalidade, do que eu tenho alcançado através da visualização, de todo esse conhecimento, diz assim: ah, não é fácil. Mas em nenhum momento eu disse que é fácil. Nenhum momento eu disse que é fácil. Por exemplo, o Michael Jackson sofreu. Gente, olha tudo que ele passou. Então, não significa que alcançar é fácil. As pessoas, elas querem assim, mastigado, sabe? Elas querem assim, e não é, gente. Não é. A gente olha também para relatos da Bíblia, Jesus. Olha, Jesus, ele era um anjo e ele teve que sacrificar a vida dele, e quando ele voltou para a ressurreição, ele se tornou rei. Mas olha o que ele passou, tudo que ele sofreu, e por que eu, o alecrim dourado, não vou passar por dificuldades nesse processo para alcançar meu objetivo? Porque para mim
Tem que ser fácil? Não, gente, ninguém disse que é fácil. Só que as pessoas acham que tem que ser fácil, porque se não for fácil, não funciona. Aí elas desistem. Elas desistem. Eu em nenhum momento disse que foi fácil. Tudo que eu vivi, pelo contrário, quem me acompanha, ano passado, me via, ano retrasado, quando eu cheguei em Canela, eu estava quebrando um monte de bloqueios, eu estava quebrando um monte de crenças, e eu aparecia nas redes sociais chorando, eu sempre estava doente, sempre estava gripada, eu sempre estava mal. Por quê? Porque eu estava quebrando as minhas crenças. Eu estava saindo de um lugar, vindo para esse lugar. E não foi fácil eu escutar coisas, eu ouvir coisas indiretas, piadas, não foi fácil. Eu sozinha, acreditando nesse conhecimento. Gente, não foi fácil. Em nenhum momento eu disse que foi fácil e nem vai ouvir de mim eu dizendo que sou fácil, que é fácil. Só que as pessoas querem que sejam fácil. E se não for fácil, não funciona. Aí é onde a maioria desiste, por isso que não alcançam. Então, não é fácil. O Michael Jackson teve as consequências, Jesus também, ele passou por dificuldades, a gente sabe da história. Então, não significa que é impossível, mas também não significa que é fácil, ok? E aí a gente precisa saber disso. Quando a gente decide viver o processo de mudança, a gente tem que estar disposto a viver as dificuldades, as lutas, os esforços que é necessário para a gente poder alcançar isso. Por isso que nem todo mundo alcança, gente. E por isso que eu tô falando que quem quiser, bora, mas quem não quiser, eu tô indo. Porque não é fácil. A comunidade tem esse objetivo. Meninas, olha, é assim, eu tive essa dificuldade. Meninas, qual a dificuldade que vocês têm? E aí eu vou dando esse amparo. Vamos, estamos juntos, a gente está segurando a mão. Então, assim, é possível, mas não é fácil. Não se iluda, porque eu nunca vi uma pessoa dizer que seria fácil. Tá, ok? Deixa eu olhar aqui a mensagem de vocês. É, Desde que comecei a aplicar as técnicas da Deane nos ensinos, eu já mudei tanta coisa por dentro, meus pensamentos, e hoje me vejo uma mulher forte. Não sinto mais pena daquela menina do passado. Eu fiz as pazes com ela. Ah, já emagreci 5 quilos. Gente, Kel, tô tão feliz por ti, que era algo que ela queria muito. Os nossos pesos, gente, não é gordura, é emocional, tá? Só que o emocional não é visto e a gente precisa tornar o que a gente sente realidade. Aí se torna gordura. Quando a gente se liberta de pesos emocionais, a gente se liberta dos pesos, tá? Eu tive um programa de emagrecimento voltado para as questões emocionais. Eu fiz algumas formações de PNL, de neurofit, que era emagrecimento, e tudo trabalha a questão emocional. Então, tudo que a gente pensa e sente não é visível, mas como diz Hebreus 11:3, precisa se tornar visível. Então, as emoções, os pesos emocionais se tornam visível através da gordura. Quando a gente se livra de pesos emocionais, a gente emagrece. Olha o caso da Kel, 5 quilos e outra mulher. Ela vivia muito no vitimismo, ela era muito de, né, Kel, e olha só, ela já mudou aí a maneira dela, não é mais aquela mulher, agora é uma mulher forte. Ai, Kel, feliz por você. Olha, vou tirar minha CNH, vender minhas coisas e mudar de Murici para a cidade maior. Kel, você está no programa, você já sabe o que tem que fazer, como fazer. Você já sabe o porquê você ainda não alcançou isso. A Kel, gente, ela já comentou, ela está tentando vender a casa dela. Ela falou assim, perguntou, Deane, eu tenho muito medo de me mudar, só que eu quero vender a minha casa para poder me mudar. E eu não estou conseguindo vender. Por quê? Eu digo, ué, tu já respondeu. É o teu medo. O teu medo está te paralisando. Se o teu medo da mudança, a tua mente vai tentar te proteger. Se você vender a casa, você muda, mas como você tem medo da mudança, a tua mente vai dar um jeito de não vender. Ela comentou que ela negociou.
O cara parece que tinha pago para ela. No outro dia ele passou mensagem desfazendo o negócio. Olha só, ela sentiu o cheiro do dinheiro da mudança, mas a emoção dela, a energia, a vibração chegou lá no cara e fez o cara cancelar a compra. Tá vendo como impacta, gente? A gente que não tem acesso a esse conhecimento, mas sim, impacta. E aí, agora ela já sabe o que ela tem que fazer e ela vai fazer isso, porque eu acredito na Kel. Quando a gente quer, gente, não tem quem nos impeça. Só a gente. Quem nos impede somos nós mesmos. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas historinhas que a gente dá. Então, quando a gente decide, ei, é só vai. Meu sonho também é CNH, já tenho quase metade do dinheiro. Aguardo o final de maio, agora vou dar entrada. Minha irmã, gente, ela também queria tirar. Olha, Kel, e melhorei minha saúde. Ela sentia muito desconforto físico, ela sempre estava doente. Olha só, ela foi uma das que, quando começou a ter acesso a esse conhecimento, ela ficava de cama, porque ela acessava as emoções, e isso traz desconforto físico. Quebrar crenças limitantes, bloqueio, traz desconforto físico. E olha, ela comentando que melhorou até a saúde física dela. Ela comentou que ela tinha a questão do meu pai também. O hospital, ele dá atenção. Quando a gente não tem atenção na infância e a gente passa por uma situação que no hospital a gente tem todo o cuidado, todo o amparo, toda a atenção, a nossa mente quer mais isso. Então a pessoa ela fica viciada na doença, mas ela não quer estar doente, ela quer a atenção, o cuidado que ela não teve na infância. O meu pai tinha isso. Esses dias ele adoeceu e aí o médico mandou ele para casa, ele, não, mas se o senhor quiser ficar, deixar, eu fico aqui, não tem problema. Não, senhor, você pode ir para casa. E ele querendo ficar no hospital. Aí no outro dia a gente ligou. Falei, eita, pai, o senhor tava com saudade do hospital? Ele, pô, não é, minha filha? Ele mesmo já confirma. Ele adoece para poder ir para o hospital, para ter a atenção das pessoas, para ter o cuidado. Olha só, e ele sabe disso, ele não nega. E a gente fica só sorrindo. Antes a gente entrava em desespero. Meu Deus do céu, hoje a gente já sabe, então a gente fica sossegado. Mas é a mente da pessoa. Então, olha só, a Kel, até a saúde física dela, ela melhorou. E é o que eu falo para vocês, até a nossa saúde física, gente, é reflexo dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E é comprovado que, posso se dizer, 99%, não vou dizer todas as doenças, porque tem a questão alimentar, organismo, enfim, mas 99% das doenças são desenvolvidas. Minha mãe, por exemplo, desenvolveu câncer. Ah, eu não contei o exemplo da minha mãe. Minha mãe desenvolveu câncer. Ela foi diagnosticada com câncer. E ela sabe que é as questões emocionais. E quando ela foi fazer uma consulta, na mente dela veio: opa, Deane, eu sei o que foi que trouxe o câncer. Foi o emocional dela. E ela sabe exatamente qual foi a situação que fez ela desenvolver o câncer. E quando ela descobriu o câncer, ela falou: eu não vou fazer cirurgia porque eu tô curada. A minha mãe, gente, eu tô curada, não vou fazer cirurgia. Ela batia na mesa, não vou porque eu tô curada. Ela foi, fez todo o tratamento assim, poucos meses, se vocês acompanharem quando eu dei a notícia, poucos meses. As coisas se reorganizou, ela encontrou um tratamento perto da cidade, ela foi tudo tão rápido. Ela terminou semana passada a quimioterapia dela e ela já tá boa. Agorinha ela passou mensagem dizendo que foi fazer a última consulta e o médico liberou, olha, a senhora tá bem, pode comer, tudo que a senhora quer comer, pode comer pão, coisa que ela não comia por causa do tratamento. E daí, quando ela ia fazer o tratamento, gente, ela começava era a agradecer, a moça aplicando as coisas nela, e ela, ai, Jeová, obrigada pela minha saúde. Ela ficava visualizando já curada. Ela já agradecia a cura dela. Os pacientes perguntavam para minha irmã, por que tua mãe, quando sai sorrindo? A minha irmã disse, não, porque ela está feliz que é um dia a menos sem a doença. Minha mãe já tinha certeza que ela estava curada. Ela não chorava, ela não se vitimizava, ela não ficava preocupada, nada. Tu for conversasse com ela, alguém chegasse para falar com ela, Dona Gracinha, como é que a senhora... Tô é bem, menina, tu é curada. Ela falava assim, ela falava assim.
Ela não deixava o que os outros falavam ficar. Não. A gente já treinou ela. Quando a gente descobriu a doença, mãe, não fique falando para os outros que a senhora está doente. A energia dos outros pode cair na senhora. A pena, aquela, não receba essa energia. Quando alguém vir perguntar, diga que a senhora está bem. E aí ela fazia, estou bem, tu é curada, para não ficar aquela energia pesada. Então, ela está curada do câncer. Eu até compartilhei nas minhas redes sociais semana passada que eu chorei horrores e foi maravilhoso, assim, todo mundo feliz. Então, assim, gente, quando a gente cuida do emocional, até a nossa saúde. Se é o nosso emocional que cria a doença, então é o nosso emocional que cria a cura, tá? Bom, obrigada pelo depoimento, tá, Kel? Parabéns e tamo junta, viu? Bom, aqui a gente vê a mudança, né, do Michael Jackson, como que ele foi vivendo o processo de mudança. Muitas pessoas, elas acessam esse conhecimento e elas querem amanhã todo o resultado na vida delas. Gente, eu sei muito bem o que eu quero, onde eu quero chegar. Dani, por que tu não chegou? Porque não é assim. A gente não planta. Ah, eu quero um suco de limão. Eu preciso plantar a semente do limão. Eu preciso cultivar, regar. Eu preciso esperar crescer para depois dar o fruto e só depois eu fazer o suco. E as pessoas, elas querem que amanhã. Gente, a natureza, Jeová, ele criou tudo perfeito para nos ensinar. A natureza quanto mais a gente observa como funcionam os animais, a natureza, mais a gente entende sobre nós e sobre a vida. A mulher, para ter um filho, ela tem que passar 9 meses com a criança. A criança vê o pai andando, a mãe, ela também quer andar, mas ela não consegue, ela precisa viver o processo de encontrar equilíbrio, se desenvolver os ossozinhos, tudo, a musculatura, tudo para ela ter força o suficiente. A árvore, para dar fruta, ela precisa ser plantada, cultivada, crescer para poder. Então, assim, tem um processo. Eu sei onde eu vou chegar. Eu não tenho dúvida. Mas eu sei que também não é de uma hora para outra. Jesus veio para a terra sacrificar a sua vida por nós. Mas ele não chegou, ele poderia. Chegou e papo, pronto, sacrifiquei e voltei. Não. Ele passou a fase de infância, adolescência, a vida adulta que ele foi. Então, a gente precisa viver esse processo. Aí muita gente desiste porque ela não tem paciência. Algumas desistem porque elas querem fácil e não querem se esforçar, e outras desistem porque não têm paciência de chegar lá. E por eu saber disso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque não me importa o tempo, me importa a certeza de que eu vou chegar lá, aonde eu quero. E aí a gente vê aqui o processo do Michael Jackson, o processo que ele foi mudando a identidade dele para se tornar quem de fato ele almejava ser. Então foram anos e anos ele se trabalhando, gente, quebrando os bloqueios, os medos, a insegurança, treinando. Então, foi muito tempo para ele chegar onde ele chegou, e aí tem umas que quer que amanhã já tenha tudo resolvido. Não funciona assim, tá? Não se iluda. E aqui, gente, é os lembretes dele, os papelzinhos de visualização, textos bíblicos, ele colocou aqui. Deixa eu ver se eu aumento. A gente procura na internet, eu pedi para o chat GBT, fiz print para o chat GBT traduzir. Romanos 5 de um ao 3. Só que eu acho que esse aqui não é dele, que não é a letra dele. Acho que alguém pegou. Mas tem bastante frases dele mesmo, de passagens bíblicas. Ele faz uma reportagem e comenta que ele lê a Bíblia todos os dias, o segurança dele confirma. As pessoas que conviviam com ele era o livro que ele mais lia. E ele lia outros livros. E esse livro aqui foi um dos livros que fez ele virar a chavinha. Eu fazendo a pesquisa, vi que ele indicou esse livro para um cara que é famosão no esporte. Ele fez uma entrevista e falou que foi o Michael Jackson que indicou o filme, e o livro ele nem era de ler, mas
pelo Michael Jackson ter indicado, ele comprou o livro e através desse livro ele mudou totalmente. Aí o que que eu fiz? Eu entrei, comprei, chegou hoje, e eu já estou ansiosa para ler e depois eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido nesse livro, mas foi o Michael Jackson que indicou. É um dos livros que ajudou ele todo no processo da mudança. Então, ele lia outros livros, porém, a Bíblia era o livro que ele mais lia. Todo mundo que convivia com ele comentava isso, que era um dos livros que ele mais lia. E quando a gente vê as frasezinhas e as entrevistas dele, ele fala muito sobre isso. Para quem não sabe, e na infância ele era da mesma religião que a minha. E nós temos o hábito, né, de estudar a Bíblia profundamente, não só ler. A gente tem o hábito realmente de estudar, de pesquisar, de entender e pôr em prática. Nossa busca é de imitar Jesus. E Michael Jackson, ele fazia isso na infância. A mãe dele é da mesma religião. Então, ele aprendeu muitos valores além desse conhecimento. E eu acredito que quando ele ia tendo acesso a esse conhecimento de mentalidade, e por ele estudar muito a Bíblia, ele foi fazendo conexão, que é o que eu faço. Eu faço a conexão dos estudos que eu faço, das formações, junto com a Bíblia. Então, isso fez ele entender realmente, de fato, como funciona a vida, como funciona a criação. E aí a gente vê o coração dele, né? Depois de tanta fama, depois de tanto dinheiro, a humildade dele, a gentileza dele, nunca distratou ninguém. A gente vê o coração dele de ajudar, o dinheiro dele, ele ajudava muitas e muitas e muitas pessoas que ele nem queria falar, que era princípios bíblicos, né, de ajudar as pessoas carentes, de não ficar falando, né, não conte para a sua mão o que você deu com a outra mão. Então, a gente for conhecer ele a fundo, a gente vê que ele se esforçava para aplicar os princípios. Ele fala muito sobre o amor, amar as pessoas. E ele conta numa entrevista que ele seguiu o exemplo de Jesus. Jesus falava que a gente tinha que ser como criancinhas, e por isso que ele sempre estava com crianças, brincando, vivendo como uma criança. Então, a gente consegue ver, se a gente for pesquisar a vida que ele vivia, era na tentativa de aplicar princípios bíblicos. Por exemplo, sobre os talentos. Deus, ele nos deu para todos nós talentos, habilidades. E Deus fala na Bíblia sobre a gente multiplicar os nossos talentos. Algumas vai multiplicar 2 vezes, 3 vezes, outras 5 vezes mais aqueles talentos, e outra vai enterrar. E Michael Jackson sabia disso, que o talento dele era a música. Ele entendia que a música poderia tocar o coração das pessoas, que a música poderia curar. Ele entendia que a música era um dom dele. E o que que ele ia fazer? Ficar calado? Então, o que que ele fez? Ele cantou. E ele comoveu as pessoas, falando sobre amor, sobre, enfim. E todo o dinheiro não, mas o dinheiro que ele recebia, ele ajudava as pessoas. Ele não era materialista, ambicioso. Lógico que ele tinha todos os luxos dele, mas ele ajudava muito, muito, muito próximo. Então, quando a gente vai estudando a vida dele e tem esse olhar mais sensível referente a princípios bíblicos, dá para ver que ele se esforçava o máximo para ele poder aplicar. No tanto que na reportagem também que eu vi na pesquisa, não estou afirmando, gente, eu estou dizendo que eu fiquei pesquisando depois do filme, eu não dormia, que eu ficava imaginando, eu fiquei, dei vontade até de chorar, fiquei, porque ele morreu, eu queria que ele viva, eu queria perguntar para ele, eu ficava imaginando, então fui fazer pesquisas, e aí na pesquisa fala que até casar virgem, ele casou virgem, sendo com tanta fama, com tantas mulheres, ele casou virgem, porque ele sabia que era um princípio. Então, se a gente for ver como que ele vivia, as decisões dele, ele conta na entrevista que ele perdoou o pai dele. Imagina, ele perdoou porque ele sabia o poder do perdão. Jesus falava sobre o perdão. Então, a gente consegue ver tudo que ele, não posso dizer tudo, mas as coisas que eu pesquisei, era em princípios bíblicos, ele era movido pelo amor, pela compaixão, pela ajudar o próximo. Então a gente via assim um coração muito humilde e que ele seguia princípios bíblicos
mas que ele teve acesso ao conhecimento sobre a mentalidade. E ele fez essa junção e tornou quem ele é hoje, não só um artista, mas um ser humano admirável, do qual, gente, imagina um ser humano. Eu fiquei falando com meu irmão, gente, imagina uma criancinha negra que sofria racismo, preconceito, humilde, da condição financeira, sofrendo abuso psicológico e emocionais. Imagina uma criancinha se tornou o homem conhecido no planeta todo, admirado. E assim, a gente vê os comentários, apesar da mídia falar coisas ruins dele, mas a gente vê assim os comentários das pessoas próximas, o ser humano que ele era, nem só um artista, mas o ser humano. Imagina uma criancinha que passou toda aquela dificuldade, se tornou alguém tão conhecido, aí tu entende o poder da mente, o poder da visualização, o poder das palavras de afirmação. É bem. é, Deixa eu compartilhar aqui. É bem forte isso. E olha só, essas aqui as coisinhas dele, e aí eu pedi para o chat GPT traduzir Romanos, Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, enfim. Eu sou bonito, eu sou uma nova pessoa agora, bonito, conhecendo o segredo e determinado com fogo a mover montanhas. Olha só. A fé dele era de mover montanhas. Eu sou bonito, que é essas aqui, essas palavras aqui, ó, aqui. Então era dele, aí eram essas palavras. Eu sou bonito por quê? Ele falava bonito, porque o pai dele dizia que ele era feio. Então era o que ele mais falava na frente do espelho, que ele era bonito, que ele era maravilhoso. E ele ficou perfeccionista com a aparência dele, buscando a perfeição na aparência. Força diante da dificuldade, coragem na adversidade, ousadia, demonstrando bravura. Supere o seu medo, esteja disposto a correr risco como seguidor de Jesus Cristo. Olha só. Supere seus medos, esteja disposto a correr riscos, mas como seguidor de Cristo. Olha que interessante. Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, ele colocava versículos bíblicos e palavras de afirmações na frente do espelho. Aqui era o espelho dele. Aqui era ele, tá aqui o nomezinho dele, a assinatura dele. Aqui também era ele, aqui era ele. Tem muitas outras. Eu não fiz, coloquei todas aqui, mas não conseguem ver lá ele na frente do espelho. Diane, fala um pouco para a gente sobre isso. A nossa mente, ela só projeta o conhecido. Então, na minha infância, eu conheci. Meu pai dizia que eu era feio. Meu pai dizia que eu. Então, eu acreditei. Isso era o que eu conheci. Então, quando eu quero me tornar uma nova pessoa, eu preciso reprogramar minha mente, porque a minha mente foi programada com escassez, com falta, que ninguém me ama, não sou bom bastante. Então, sim, ele tinha muitos traumas, embora fosse um ser humano fantástico, mas ele também tinha feridas emocionais. Então, ele buscava também a aprovação das pessoas. No entanto, que ele fala, a reportagem perguntava se tinha diferença dele no palco e fora do palco. Ele disse que no palco era a casa dele, era onde ele se sentia à vontade, onde ele se sentia bem. Por quê? Porque ele se sentia amado. E na casa dele, não. Então, ele também tinha esse fascínio, sim, pelo palco, mas é porque ele supria uma necessidade emocional de se sentir amado, de se sentir visto. E sim, existe padrões emocionais, mas por trás de tudo isso também tinha um ser humano incrível. Então, o perfeccionismo, ele queria ser bonito a qualquer custo, fez várias plásticas, ele sim tinha a questão de aparência, mas também por causa do trauma dele. Então, a gente também vê perfeccionismo, o pai dele batia nele que ele não podia errar,
Então, ele também ficava treinando dias e noites, ele não conseguia dormir, ele tinha problema de ansiedade, de não conseguir dormir, mas por causa daquela pressão psicológica, a cobrança, né, do perfeccionismo, ele ficava treinando, treinando. Então, sim, tinha comportamentos ali relacionados a traumas, a crenças limitantes, a bloqueios, mas isso não diminuiu a capacidade dele. Mesmo com os traumas, com os bloqueios, ele foi indo. E talvez esses traumas foi o que deu força para ele. No filme, ele lançou carreira solo. Só que o pai dele falou que ele tinha que fazer uma turnê com os irmãos. Ele não queria. Ele não queria. Sabe o que é que aconteceu? O cabelo dele queimou. Ele sofreu um acidente. E ele teve todo aquele problema. Então, imagina, se não fosse o acidente, ele ia fazer a turnê, mas ele não queria fazer a turnê. Então, consegue ver que nossos pensamentos, nossos sentimentos cria. Ele queria ser diferente do pai dele, ele não queria ser tão feio, ele mudou, então criou também. Não estou afirmando, gente, mas com todo o meu entendimento, eu posso dizer, não afirmar com certeza, mas que a mente criou para ele ficar branco, né? Aquela doença vitiligo. Ele não queria fazer a turnê, foi e queimou o cabelo dele. Então a gente consegue ver aí como que a gente vai criando a nossa realidade. Então algumas coisas ruins acontecem na nossa vida, mas se a gente for pensar, somos nós que estamos criando. Lembra que eu falei que eu queria passar dificuldades financeiras, depois eu estava passando dificuldade financeira e eu estava ali culpando os outros, questionando a Deus de uma coisa que eu criei na minha mente e se tornou realidade. Então, a gente precisa parar para pensar o que que eu estou criando. Deixa eu olhar para o lado de fora. Então, a Daiane falou que do lado de fora só é reflexo do lado de dentro. Então, sou eu que estou criando? Sim, sou eu que estou criando. Então, a gente consegue ver essa questão da importância da gente mentalizar e as palavras de afirmação. Por quê, Deane? Porque de tanta gente ouvir na infância, tu é feio, tu não consegue, tu não faz nada direito, de tanta gente ouvir isso, reprogramou, definiu a nossa identidade. Eu sou feio, eu não sou bom bastante, eu não faço nada direito, eu não sou merecedor de amor, pronto. Defini a minha identidade. Como é definido de tanto eu ouvir ou na repetição ou em um impacto emocional. É assim que a gente muda uma crença ou cria uma crença. A gente pode criar uma crença de tanto a gente ouvir várias vezes, pronto, reprogramou. Ou um impacto emocional tão forte que aí desenvolve também. Então, se eu crio na repetição e com impacto emocional, eu posso também deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar. Eu posso também criar uma nova, eu posso criar uma nova crença através da repetição. Por isso que vem os post-it. E daí a gente precisa também colocar sentimentos, se visualizar, porque ele fazia o exercício da visualização. A nossa mente não diferencia um pensamento da realidade. Então, quando eu visualizo, é como se já fosse real e eu sinto esse sentimento. Então, tem coerência com o que eu penso e com o que eu sinto. Agora, se eu fico falando e eu sinto negativo, tem um conflito, não tem coerência. Então, não acontece nada, porque não tem coerência. Então, a visualização é para que você possa visualizar como se já fosse real e sentir o sentimento. Aí, quando você sente o sentimento, juntando com o pensamento, aí se torna a realidade. Profundo, mas eu queria saber se até aqui vocês entenderam e se tem alguma dúvida, gente. Comentem para mim qual a dúvida de vocês, o que que vocês acharam desse conteúdo, se faz sentido para vocês, se vocês acreditam ou não, e tá tudo bem, gente. Vocês podem dizer, Deane, eu não acredito. Deane, não acredito. Ou você coloca, Deane, não sabia, mas vou começar a acreditar. Eu, quando tive acesso, eu não acreditei. Não acreditei. Mas
como eu tinha orado para Deus, pedindo conhecimento, que eu queria entender por que eu estava naquele lugar, eu não pedia para Jeová me tirar daquele lugar. Eu pedia para Jeová conhecimento, eu queria entender por que eu estava naquele lugar. Então, tudo que eu assistia, tudo que eu lia, era só sobre isso. Eu ouvia podcast, saía para fazer caminhada, eu ouvia no Spotify, os livros que eu ia. Então, tudo que eu ia vinha até mim era sobre isso. E aí foi eu entendi. Jeová me dando esse conhecimento para mim entender que foi eu que criei a minha realidade, eu que criei aquela situação. Eu queria entender por que eu estava naquele lugar, já que eu tinha abrido mão de tudo que eu tinha colocado o reino em primeiro lugar, já que eu queria ir para um território isolado e não tinha nem na época congregação. Então, fui para lá e por quê? Já que a Bíblia dizia, coloca o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Eu fiz isso, eu vendi tudo, eu acabei com tudo, coloquei o reino em primeiro lugar e por que não foi acrescentado? Eu queria entender, eu queria entender, eu queria entender. Então eu pedi entendimento. Aí Jeová, pera ainda que eu vou te dar. Me deu, foi eu que criei. Foi eu que criei. Você não falou que queria passar dificuldades para sentir o meu poder? Então, você passou dificuldades e agora você vai desfrutar do meu poder, da minha ajuda, e até hoje estou agarrado nele e não solto. Então, foi esse conhecimento. E aí eu fui entendendo muita coisa e tenho estudado cada vez mais, mas enfim, e no começo eu não acreditava. Mas depois eu fui aplicando, aplicando, e eu falei, esse negócio funciona. E fui, e hoje é isso que eu vivo e tento compartilhar para minha família e na comunidade, enfim. Então, é, não é fácil acreditar e muito menos aplicar, tá, gente? Não é só essa questão de visualizar e não, existe outras coisas que precisam, por exemplo, o perdão. Você não consegue tornar real se você não for e perdoar o seu irmão. Lembra que a Bíblia fala, se você for oferecer um sacrifício e tiver um desentendimento com seu irmão, deixe o seu sacrifício e vá resolver, porque senão aquele sacrifício não é válido. Então, muitas pessoas acham que é só visualizar e falar, mas ela está carregando raiva, rancor, ressentimento. Não vai. Aí, meu filho, quando eu entendi isso, lá vai eu querer perdoar meu pai. Gente, você não tem noção, tanto que eu lutei para perdoar o meu pai. Eu queria tanto ir embora daquele lugar, tanto, 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 e eu não conseguia ir embora. Eu não conseguia. Eu visualizava, eu via as fotinhas, eu não conseguia, não conseguia. Aí foi um dia eu chorando, falei, ai, Jeová, desisto, eu não aguento mais lutar. Agora, olha, um dia que o senhor quiser, quando o senhor quiser, eu não quero mais, estou cansada, chorando. Parecia uma menina e uma criança chorando, eu não aguento mais, tudo que eu estou fazendo, e o senhor chorando. Aí foi, calmou. Eu fui perguntar para ele, por quê? Por que eu não saía daquele lugar? O que faltava eu fazer? Ei, vai resolver com teu pai? Vai. Se tu não resolver, tu não sai. Gente, aí lá vai eu, no sol quente com a Biblinha na mão, orando. O Jeová derrame seu Espírito Santo sobre mim. Gente, eu lembro como se fosse hoje, orando, indo para casa da minha mãe no sol quente. Cheguei lá, mãe, sente aqui. Que foi, meu? Sente aqui. E o pai lá. Aí lá vai eu conversar com ele, para eu pedir perdão por tudo que ele tinha feito. Ele que causou tudo, mas eu entendia que eu tinha algo mal resolvido com ele, então eu tinha que pedir perdão, já que era eu que queria as bênçãos. Aí eu fui pedir perdão pela forma como eu tratava ele, pelo sentimento que eu sentia a ele, fui lá pedir perdão para ele. E eu esperando que ele ia pedir perdão, ele disse: perdão tem que ser de coração, eu não vou falar da boca para fora. Aí ele não pediu perdão. Aí lá vai eu, voltei com raiva dele de novo. Eu digo, oh meu Deus, eu fui pedir perdão para me libertar da raiva, voltei com raiva. Mas foi difícil para mim perdoar. Aí, gente, quando eu perdoei ele, pouco tempo, sabe o que é? Fui embora.
Só quando eu resolvi as minhas questões, quando eu vivi o processo do perdão, foi que as coisas se desenrolaram. Então, é um processo profundo. Não é só, vou visualizar. E por isso que o Michael Jackson fala que, apesar de tudo que o pai fez, o pai dele fez, ele perdoou o pai dele. E por isso que a gente vê o pai dele acompanhando ele depois de adulto. Que outra pessoa, não quero nem estar perto do meu pai. Não. Ele estava sempre lá perto do pai dele, porque ele vivia realmente o perdão. Valderleia quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Deane. Então, é o que você está falando aí, né? Eu estou aqui lembrando, tanto que realmente é o que acontece, né? Porque eu tinha muita informação, mas não tinha transformação. Então, na comunidade, você sempre explicando para a gente, né? Sempre usando as técnicas ali, quando explica que quando a gente muda por dentro, acontecem as mudanças por fora. Então, eu estou observando que o que eu coloquei ali no processo evolutivo, já resolvi. Os problemas que eu tinha, problemas no casamento. Então, quando eu mudei por dentro, mudou para o lado de fora. E eu, assim, desde a infância, tive o toque, na adolescência, na vida adulta. Então, assim, embora eu não tenha mais aquelas compulsões, mas eu desenvolvi algumas manias. E quando eu comecei a aplicar as técnicas do sentir, resolvi tudo. Então, já não tem aquelas coisas que me impactou a vida inteira, né? Então, assim, a comunidade, para mim, foi o melhor investimento em mim, porque eu consegui realmente ser a pessoa que eu quero ser, por sentir, eu aprendi a sentir, e agora eu vejo que tudo que eu coloquei no processo evolutivo eu já consegui, né? Então, realmente, a gente precisa mudar do lado de dentro para acontecer as mudanças do lado de fora. Não adianta só querer. Parabéns, Valdeleia. É isso mesmo. Ela fala processo evolutivo, por quê, gente? Porque eu entrego uma ficha quando a pessoa entra para me saber como que ela está hoje, qual a dificuldade dela, quais os problemas dela, o que que ela quer resolver, o que que ela está buscando na comunidade. E aí a gente vive o processo da aula, da técnica, e depois aí a gente para responder novamente, para ver se a gente saiu do lugar, se a gente resolveu, como é que está indo. Aí eu vou acompanhando a evolução do participante. E daí ela, olha só, 4 meses, a gente começou em janeiro, 4 meses. Ela colocou lá no processo evolutivo o que incomodava ela, as questões. Já resolveu tudo. Ela acabou de falar, já resolveu tudo. Em 4 meses, gente. Questões de toque, questões que ela tinha desde a infância, para vocês verem o tanto que é profundo. Mas por quê, Deane? Porque ela não olhou para fora, ela olhou para dentro. Então, eu vejo muitas pessoas, uma briga tão grande para mudar o outro, mudar relacionamento, mudar marido, mudar filho, mudar a questão financeira, vira um zeteu ali para mudar, coloca uma energia, uma briga tão grande para mudar do lado de fora e não muda, e não muda. Aí quando a pessoa, deixa eu mudar aqui do lado de dentro, pronto, tudo do lado de fora muda, gente. Tudo do lado de fora muda. É dentro, fora, gente, só é um reflexo de como é dentro. É só um reflexo. A vida é como se a vida fosse um espelho. Tô olhando aqui para mim. É só isso. Ai, tá embaçado. Tu vai limpar o espelho? Não, tu limpa aqui, ó. Limpa aqui, aí tu vai ver. Oh, agora eu tô vendo com clareza. Então é só isso. Dani, é só isso? É só isso mudar de dentro, mas é profundo. As meninas sabem o tanto que é profundo, porque a gente precisa olhar feridas. A gente precisa olhar lá para a infância. Onde foi que criou a minha identidade? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu penso dessa. Foi lá quando minha mãe, meu pai falou isso. Então isso aqui não me define. Lá eu era uma criança, agora eu sou uma adulta. Agora eu posso escolher quem eu quero ser. E eu quero ser assim. E vou me tornar assim. Pronto. É isso que a gente faz. Dani, é tão fácil assim? Não, porque é delicado. Tem as técnicas, tem os exercícios. Então, assim, Valderleia, agora.
é só continuar. Depois que você descobre como é o passo a passo, é só tu replicar, que é o que eu fiz. Eu fiz lá na dificuldade, eu entendi que foi eu que criei aquela realidade de vida ruim. Falei, opa, se eu criei a minha realidade de escassez, de problema, dessa situação, então eu posso criar uma boa. Repetir o mesmo processo, só que nas coisas boas. Aí fui repetir de novo. E agora eu repeti de novo e estou repetindo. Hoje mesmo falei da questão do meu aluguel. Então, eu repito isso. A regra é a mesma. A regra é a mesma. Então, quando você sabe como funciona, é só replicar, replicar, replicar. E aí tu vai subindo, subindo, subindo. Então, é isso, gente. Para quem estava perguntando sobre a comunidade, eu acho que as meninas, um pouco das meninas já compartilharam aí o tanto que foi profundo, né? Quanto que está sendo para elas as mudanças físicas. A Kel perdeu 5 quilos, melhorou a saúde dela, que ela sempre estava no hospital, ali, como ela mencionou, né? Às vezes buscando ali um afeto, um cuidado. A Valderleia mudou o relacionamento dela, a maneira de pensar até a questão ali de ter toques, né? Ali de a Míria mudou muita coisa, ela teve que sair. E agora tem a Gessonita. A Gessonita também faz parte da comunidade. E ela vai falar um pouquinho. A Gessonita, eu gosto porque a Gessonita, gente, Olá, ela menina, boa passa noite. no WhatsApp, ela tá agarrada. Para que ela dá uma parada, ela vai Ah, para cima dele. Mas só de falar, é assim, Gessonita. porque a gente pensa que terapia é só um período e pronto, que a gente vai ter os resultados, né? Mas só que não, é uma coisa constante, é uma luta constante, né? E eu estou bem assim no comecinho, entrei na Manual de Consciência, né? Que foi um ano também extraordinário. E esse ano com a comunidade, né? Aí eu até estou aqui, eu sempre imprimo tudo no caderno, esse aqui ainda não encadernei, mas está aqui. E Ela aqui imprime é tudo, uma gente. das aulas Que mais tem as aulas e é, tem o material de apoio para você sim, imprimir os caderninhos para responder. Ela tudo imprime aqui, ó. tudo. Lá, tem Eu encadernou. encaderno tudo. Aí, aqui a aula que eu achei mais interessante, assim, que mais impactou, foi a de reprogramação de identidade, né? E aí a gente tinha feito semanas antes do filme, eu assisti o filme no feriado, e assim, só foi lembrando de Deiane, quando apareceu ele lá, né, com os post-it dele, eu disse, meu Deus, naquele tempo ele já fazia isso e dá resultado. E aí a gente vê que a gente está no caminho certo, né, com as técnicas dela, que é assim, sensacional, maravilhosa. E aqui está a minha reprogramação de identidade, que eu estou Olha colocando em só. prática todo. Fora o conteúdo que é assim, muito rico mesmo. Então, vocês que estão aí na quarta consciente, né, se vocês tiverem mesmo aquela coisa de investir em vocês, porque a gente, ao longo do tempo, investe com tanta coisa, porque não investir na gente, nas mudanças, né? E aí, quando a gente vai entrando nisso aí da consciência, a gente vê que a gente precisa quebrar muitos padrões, muitas crenças limitantes, que era o meu caso, né? E assim, eu na infância passei por um período muito assim turbulento, porque eu sofri muito bullying, porque eu sou baiana e aí eu fui para São Paulo. Então esse período foi um período muito ruim que impactou muita coisa. Então fiz a terapia TRG com a Deane. Aí ali eu descobri o quanto que tinha de crença limitante daquela época ali, né? De achar que era inferior, de não merecer, por causa daquelas coisas que a gente passa na escola, que foi muito, que naquela época nem tinha o nome de bullying, né? Hoje que tem, que é uma coisa, né, mais ampla, mas enfim. A comunidade é assim, excelente, porque é cheio de exercícios práticos. Então, vai bem na raiz do seu problema. Então, é um investimento realmente que vale a pena. E ela ajuda mesmo, ela segura a mão da gente, porque a gente passa, né? Eu mesmo passo um monte de mensagem para ela, e ela sempre com todo carinho.
e com toda atenção, todo respeito, sem julgamento. Então, eu acho ela assim, maravilhosa. E uma coisa que eu admiro é que ela pega os princípios da Bíblia e aplica para a gente no nosso dia a dia, né? Que é como que ela falou aí, que às vezes as pessoas acham que a Bíblia é só o lado espiritual, mas não. Ela coloca para o lado emocional e eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Então, vocês que estão aí, venham para a nossa comunidade e vocês só têm a ganhar. Ai, obrigada, Gessonita, pelo depoimento. A Gessonita, ela comentou que ela fez a terapia TRG comigo. A terapia é para traumas. Então, sim, a gente vai lá na infância, trabalha traumas profundos. Só que tem crenças limitantes que às vezes a gente nem sabe. Então, a gente constrói a nossa identidade e tem algo que se torna tão nosso que não é um trauma. É um comportamento nosso, não dói. A gente vai levando a vida achando que a gente é aquilo ou tem que ser daquele jeito. A terapia, ela trabalha trauma, trauma dói. E aí ela viveu o processo da terapia e foi quando eu lancei o Manual de Consciência, que foi ano passado, e ela entrou. E aí ela identificou assim, começou a identificar várias crenças limitantes. E nesse ano, ela, por ser tão ativa, porque ela pergunta, ela tirava dúvida, ela ia em cima, ela não entendia. E aí ela ganhou de presente, porque ela foi muito dedicada e disciplinada, ao não perdia as aulas, e aí ela ganhou de presente acesso à comunidade. E na comunidade a gente já trabalha essa nova versão. A gente já trabalha de uma forma mais direta para o que você quer. É isso que eu quero? É isso que você tem que se tornar. É primeiro você que tem que mudar. Então, a gente está trabalhando a mudança da pessoa, até porque quando ela muda, tudo do lado de fora muda. E aí, depois que ela se torna essa pessoa, que ela vai começar, Diane, agora eu quero uma realidade de vida. Eu já defini quem é a minha nova identidade, e agora eu vou buscar isso o trabalho, o relacionamento, enfim. Então, ela comentou aí que fez a terapia e agora está na comunidade. Ela mostrou o novo eu, porque eu oriento para a pessoa escrever quem ela é, se ela quiser ficar lendo, o que foi o que eu fazia. Então, assim, eu compartilho na comunidade, gente, tudo que eu fiz, as minhas técnicas de mudança. E vocês sabem, já tive depressão, crise de ansiedade, dificuldades financeiras. Tava ali naquele ambiente, dormindo no chão, no colchãozinho, as formigas, gente, no chão, entrava no meu ouvido, imagina. Então, assim, foi uma situação que, meu Deus, mas eu tinha pedido aquilo, eu tinha criado aquilo na minha mente, eu só estava vivendo o que eu criei na minha mente. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, ah, é? Primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi comprar uma cama. Comprei uma cama e deitava nessa cama e eu agradecia essa cama. Foi a primeira coisa que eu comprei nessa casa que eu morava lá na cidade dos meus pais. Enfim, então é isso. Deixa eu olhar aqui a mensagenzinha de vocês. É, eu acredito sim, estou me esforçando para pôr em prática, como você falou. Não é fácil, mas estou praticando com muito esforço. Obrigada, primeiramente, a Jeová, e depois você, Maninha. Isso, Ivete, é como a Gessonita falou, gente, quebrar crença limitantes que foram construídas na nossa infância não é fácil. Gente, não é fácil. A Kel, quando ela começou, ela ficava de cama mesmo. Eu também adoecia, eu adoecia muito, porque você mexe com o sistema nervoso, foi construído um caminho neural. Então, isso libera substâncias químicas no teu corpo sente. Se um trauma desenvolve uma doença, quando você vai mergulhar aqui também não tem como o teu corpo. Teu corpo é um órgão de impacto emocional. Então a gente sente, para tu ver a profundidade, sente desconfortos físicos. Então, assim, não é fácil. Quebrar uma crença limitante, como eu falei, perdoar meu pai foi muito difícil para mim. Olha, foi muito difícil, ralei mesmo. Então, quanto mais está enraizado, mais desafiador é. Porém, é libertador. Quando tu quebra, gente, é algo assim.
Meu Deus, não dá para explicar a paz, a leveza, a sensação de liberdade. Tu quer mais, tu quer mais. Eu estava falando para minha irmã, que eu estava falando do meu irmão. Poxa, o Jando já sabe que ele não vive esse processo, fica aí estudando, que é meu irmão, estudando, se acabando de trabalhar. Ele sabe que o emocional dele, as crenças limitantes dele, o não merecimento, tá aí passando todas essas. Por que não olha logo? Aí minha irmã, Deane, não é fácil, fácil é para ti. Aí eu fui parar para pensar, realmente, para mim já tá tão, é tão prazeroso olhar para uma questão. Essa semana passada eu falei para vocês que isso aqui, gente, estava na carne viva, na carne viva. Fiquei sem dormir e aí eu fui mergulhar, aí eu já sabia. Então, assim, para mim é mais fácil, por quê? Porque eu sei que é libertador. Quanto mais eu olho para dentro, mais eu me liberto. Quanto mais eu olho para dentro, mais eu me desenvolvo. Quanto mais eu olho para dentro, então eu sei que é isso, vou olhando. Doeu? Não quero saber se dói, eu só quero o resultado. É ruim? Não quero saber se é ruim, eu só quero o resultado. Ruim é eu viver aquela vida que eu vivia. Ruim é eu viver com essa dor. Ruim é eu viver. Não, não é ruim, não. Ruim é a vida que eu tinha sem entender nada, cheio de trauma. Meu Deus do céu, sendo aquela pessoa ruim era aquilo que eu vivia. Então, pode até doer olhar para isso, mas bora para cima. É fácil, como eu falei? Não. É difícil e dolorido, mas vale a pena. Exige esforço e paciência, porque também não é rápido, tá? Não é rápido. Ok? Meninas, alguma dúvida? Deixem as dúvidas de vocês, perguntem, aproveitem, aproveitem. Entrei tarde, mas queria ouvir ao menos um pouco. Não foi fácil, estou super cansada, com dor de cabeça, mas estou aqui ouvindo e estou feliz. Oh, Camille! Maravilha, maravilha, que ótimo, que ótimo. E é isso. Quem mais? Mais dúvidas, mais perguntas? Aproveitem. E alguma dúvida sobre a comunidade, gente? Alguma dúvida sobre a comunidade? Muitas queriam, estava perguntando na quarta consciente como participar, como entrar. Eu vou disponibilizar o link que eu deixei gravado no YouTube, onde eu explico sobre nós sermos energia, e como funciona ali a comunidade. A comunidade tem técnicas, exercícios, atividades. Eu trago todo o conhecimento de todas as formações, além de terapeuta, master terapeuta, especialista em transtornos graves emocionais. Eu também sou analista corporal, então eu trago conteúdo sobre análise corporal para que você tenha o seu autoconhecimento. Também sou coach em PNL, trago técnicas de PNL. Também fiz aí o método CIS, fiz agora ali a imersão da Andrea Vermont. Então, assim, vou pôr o que tem, eu vou e vou colocando tudo aí dentro. Os livros que eu vou lendo, então, assim, na comunidade ela é bem profunda, por isso que em pouco tempo as meninas estão tendo, assim, mudanças em pouco tempo, gente mudanças assim realmente significativas, tá? Então, se eu fosse você, lá vai eu, cara, se eu fosse você, parava, parava de ficar lutando do lado de fora e olhava para dentro. Como participar da comunidade? Não peguei o começo, mas estou gostando muito, gratidão. Ótimo. Então, a comunidade, gente, é o acompanhamento de um ano. Então, tem aulas ao vivo, técnicas, exercícios, tem um material de apoio, tem um grupo fechado só para os participantes. E aí tem, como a Valderleia falou, tem o processo evolutivo que eu vou acompanhando, sabendo qual a dificuldade de vocês, o que que vocês evoluíram, o que que falta fazer. Então, eu venho passo a passo, de degrau em degrau, do processo que eu vivi, do que eu aprendi. Então, assim, aí é um programa de um ano, diferente da terapia. É um ano que você vai ter esse acompanhamento. O que você paga no programa é mais barato, gente, é mais barato do que um pacote da terapia, que é o mês. Eu vendo o pacote da terapia, 4 por 1 mês. 4 sessões por 1 mês. 4 sessões. Uma sessão é 1 hora, ou seja, 4 horas. A comunidade, que é um ano, é mais barata do que
o pacote com 4 sessões. E aí você tem um acompanhamento meu por um ano, aulas ao vivo, técnicas, exercícios, atividades. Estou ali acompanhando o processo evolutivo, tirando as dúvidas, compartilhando todo esse conhecimento que é realmente, imagina, a Kel perdeu 5 quilos, melhorou a saúde física, a outra melhorou o relacionamento, mudou a questão do toque, a Gessonita, suas crenças limitantes. Então, assim, em pouco tempo. E aí, como que vai ser? Quem tiver interesse vai me passar mensagem no particular, e daí eu te envio a proposta com o valor, e aí toda a explicação como que funciona, e você fazendo o pagamento, você já entra no grupo e você já tem acesso às aulas gravadas, e aí você vai acompanhando as aulas ao vivo. Toda aula tem um material, toda aula tem exercício, tem atividade, tá? E aí você me passa a mensagem que eu vou estar essa semana respondendo vocês sem falha sobre a comunidade, tá? Então, assim, é conhecimento riquíssimo, riquíssimo, que a gente consegue ver aí a vida do Michael Jackson, tanto que foi transformador com essa mentalidade não de vítima, mas de usar a dor como transformar, né? Transformar em coisas boas. Então, infelizmente, a gente tem, infelizmente não, felizmente a gente tem o livre-arbítrio de escolha e a gente pode escolher ficar nesse lugar ou sair desse lugar. E quem escolher ficar, tudo bem, mas quem escolher sair desse lugar tem que viver esse processo de mudança de mentalidade. Precisa mudar a mente. Por quê, Deane? Porque a mente é que controla tudo. Se tu não mudar a tua mente, a tua programação mental, tu vai ficar repetindo o mesmo ciclo. Por quê, Deane? Porque a mente só projeta o que é conhecido. E aí você precisa ensinar ela algo novo. Só que algo novo é assustador porque é novo, embora seja bom. Aí você precisa viver todo esse processo de quebra, de bloqueio, de crenças limitantes, de insegurança, de medo. Aí tem esse acompanhamento, tá? Quem mais? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Deu para entender, então, resumo sobre a vida do Michael Jackson, né? Ali o filme sobre reprogramação mental, como que ele viveu esse processo, aplicando princípios bíblicos juntamente com o conhecimento de mentalidade. Então, ele usou a técnica de palavra de afirmação, visualização. Tinha um momento que ele fala lá no filme que ele tirava um tempo para se conectar com Deus, com o divino. Por quê? Porque dentro de nós tem o Espírito Santo. Deus, ele já deu para a gente os talentos, todos nós temos. Por quê, Deane? Porque Deus iria, nós queríamos transformar a terra, nós que vamos, na verdade, né? Lá no passado iríamos transformar a terra no paraíso, ainda vamos. Mas para isso a gente precisava ter habilidades. Habilidades para a gente construir e transformar a terra no paraíso. Então, Deus, ele deu habilidades, talentos, dons para cada um de nós. Só que a gente não sabe quais são os nossos dons, as nossas habilidades. E às vezes a gente sabe, mas a gente esconde os nossos talentos, enquanto outros multiplicam. Infelizmente, algumas pessoas multiplicam isso e aí acaba usando o mal, outras não, acabam usando algo que possa honrar e glorificar o nome de Deus. Então, usar os nossos talentos não é errado. É errado quando a gente não glorifica, não honra e não dá crédito a Deus. De um tanto que Michael Jackson ele falava que ele não falava que era ele, as músicas, ele não dava crédito para ele dava crédito para Deus. Ele dizia que era Deus que dava para ele todas as músicas. Ele tirava esse tempo para conversar com Deus, para sentir, para se conectar. E aí ele tinha criatividade, ele conseguia. E aí nas músicas ele dava crédito para Deus, não para ele, porque era Deus que dava para ele. E aí é onde temos todos nós talentos e habilidade. A maioria não sabe, alguns sabem, mas tem medo, e outros têm receio. E aí a gente vai, infelizmente, vivendo como lá a passagem da Bíblia, escondendo nossos talentos, mas outros acaba multiplicando 2, 3, até 5 vezes mais, que esse é o objetivo, né? A Bíblia fala que Deus, ele deu esses talentos para eles serem multiplicados.
E aí, quando a pessoa não multiplica, aí Deus toma esse talento dessa pessoa, porque ela não multiplicou, ela não usou de bom grado. Deus, ele quer que a gente use as habilidades para glorificar o nome dele, que é o que eu faço, né? Aqui todo esse conhecimento eu dou toda a honra, toda a glória a ele, foi ele que me permitiu ter. Quando eu estava lá, Senhor, me dá entendimento, eu quero entender, eu quero me dar conhecimento, ele foi me deu, então todo esse conhecimento eu dou honra, glória a ele, e por isso eu estou liberando aula, por isso que eu dou aula ali no Manual de Consciência, na quarta consciente, gratuitamente, por isso que eu liberei esse conteúdo, porque não é meu, ele que me permitiu para que eu mudasse a minha realidade de vida. Então, eu falei, eu preciso compartilhar com as meninas, porque não é meu esse conhecimento. Foi Deus que me deu, me ajudou, e eu quero transmitir isso aqui, gratuitamente, conhecimento profundo. Essa aula é do programa, né, da comunidade. Mas é a forma que eu posso honrar e glorificar ele, a esse dom que ele me deu, a esse conhecimento. Então, a gente pode sim multiplicar os nossos dons, nossas habilidades, honrando e glorificando a Deus. E por saber disso, eu falo sempre sobre passagens bíblicas, incentivo a ler a Bíblia, incentivo a ter essa intimidade com Deus, dou toda a honra e glória a Ele. Então, assim, não, Deus espera da gente que a gente possa usar esses dons e habilidades que Ele nos deu. Não foi nós. Nós só é assim um potinho, um vaso que Ele transmite isso. Né? Com o Jackson ele falava muito sobre isso. E é isso, gente. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Bom, quem tem vontade de entrar no programa, né, na comunidade, me passa a mensagem, que eu vou te passar o link, os valores, como tudo funciona, e daí você já vai poder entrar amanhã, tá bom? Certo, meninas? Sou muito grata, Deane, por ter todo esse conhecimento e me ajudado a Thelma, por ter uma família mais feliz a cada dia. Fico feliz por você também. A Thelma também participa da comunidade. Certo? Gente, então a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, me passa mensagem. Lembrem, quarta-feira, agora, depois de amanhã, temos quarta consciente, tá bom? Beijo para vocês e vamos lá. Mudar a nossa realidade de vida, afinal, só depende da gente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.